O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se vê pressionado em meio a cobranças da base aliada, especialmente do movimento MAGA, do Make America Great Again, para liberar arquivos do caso Jeffrey Epstein, especialmente uma lista que detalharia quem teria participado dos crimes do financista que foi condenado por solicitação de prostituição de uma menor e acusado também de vários crimes nesse sentido, né, de tráfico sexual, de levar menores de idade para prostituição de menores de idade, adolescentes, enfim. Levi, vamos entender aqui um pouco sobre, a gente está até falando na reunião, né, que a gente está sentindo saudade do Fred do Boc, que está de férias aqui, porque esse assunto está muito quente, está realmente trazendo dor de cabeça, né, pro presidente Donald Trump, e a gente eu gostaria da análise do Fred do Boc, mas não tem Fred do Boc, vamos trazer aqui a nossa contextualização sobre o assunto. Vamos entender primeiro, então, Levi, o que seria, né, o que é o caso Epstein? Então, a gente pode até lembrar um pouquinho quem foi Jeffrey Epstein, né? Ele faleceu em 2019. Ele foi um cara que ficou notório ali por ser um professor de matemática que não tinha diploma, e aí ele começou a ganhar também muito dinheiro na bolsa de valores. Começou a ser reconhecido como um grande negociador ali em Wall Street e acabou se tornando um bilionário com muitas conexões ali entre figuras influentes do mundo político, entre empresários, artistas, e aí investigações ali começaram a apontar que, somente ali nos anos 90 e 2000, Jeffrey Epstein abusou de dezenas de meninas menores de idade, principalmente nos anos 2000, e ele, inclusive, segundo essas investigações, promoveria festas, inclusive com tráfico dessas menores de idade, e nessas festas haveria a presença de muitas dessas personalidades do mundo empresarial, do mundo das artes, do mundo dos esportes, enfim, era um bilionário aí com muitas conexões. E aí, depois disso, ele chegou a ser preso por esse caso, morreu em 2019 na prisão, numa prisão em Nova York. Ele foi preso acusado de comandar uma rede de abuso sexual contra dezenas de menores de idade, e ele morreu em 2019 na prisão. E aí a versão oficial do governo americano é de que ele cometeu suicídio, mas lá nos Estados Unidos existem muitos questionamentos de que eventualmente poderia ter sido uma queima de arquivo, por exemplo, ou uma morte motivada por outras razões. Existem muitas suspeitas. E aí é de conhecimento público, inclusive, que Epstein foi muito amigo de Donald Trump, principalmente naquela época, nos anos 90, 2000. Existem, inclusive, registros de voos ali nos anos 90, em que os dois estariam em poltronas, sentados na mesma poltrona. Trump teria comparecido a algumas dessas festas, né? Trump nunca foi investigado em relação ao caso. Ele disse que se afastou de Jeffrey Epstein depois que essas denúncias de abuso sexual vieram à tona, mas existe a questão aí de que Trump já teve relações com o Epstein, e isso é algo que está começando a pegar ali até dentro da base do próprio presidente Donald Trump, porque durante a campanha eleitoral de 2024, né, que ele foi eleito aí para esse segundo mandato, ele prometeu que, se fosse eleito, iria tornar público todos os arquivos das investigações do caso Epstein. Esses arquivos estão sob sigilo. Ele chegou a dizer isso, inclusive, em entrevistas, falou que seria estranho que uma lista de clientes nunca tivesse sido divulgada, uma lista que seriam clientes do Epstein. E até agora ele não só não abriu essa investigação, essa lista, né? Não só tornou pública essa lista, como ele já disse que já indicou que não deve fazer isso, falou que isso era uma fake news da esquerda, uma fake news dos democratas. Enfim, houve essa mudança de discurso, e aí ele vem sendo bastante pressionado por conta disso. Houve até, inclusive, uma decisão ontem de uma juíza federal que teve um pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para tornar os depoimentos
que fazem parte da investigação do caso Epstein públicos, né? E só que, perdão, essa juíza negou esse pedido do Departamento de Justiça e tinha houve esse pedido, né, por parte da secretária de Justiça, Pam Bondi, que ela dizia que havia um interesse público, né, que há uma comoção ali para que esses depoimentos sejam revelados, mas a juíza diz que não pode fazer legalmente porque as diretrizes que regem o sigilo do grande júri, que é formado por um grupo de cidadãos que decide se há evidência suficiente para a acusação formal de um crime, né, isso a impede de tornar públicas essas informações. Mas aí, né, Levi, eu acho essa pressão que existe hoje em relação ao caso sobre o presidente Donald Trump foi mostrada, inclusive, de certa forma, numa pesquisa que a CBS News fez. Vamos trazer aqui, a gente traz alguns dados dessa pesquisa que foi feita, né, com eleitores dos Estados Unidos. A pergunta foi a seguinte: o Departamento de Justiça deveria divulgar todas as informações do caso Epstein? E 89% dos eleitores, né, dos norte-americanos acham que sim, enquanto 11% respondem que não. E aí tem uma outra pergunta que foi feita em relação à atuação do governo dos Estados Unidos, do governo de Donald Trump, em relação às questões do caso Epstein. E aí foi feito esse recorte em relação ao posicionamento político, né, dessas pessoas. Entre os democratas, 92% das pessoas que responderam essa pesquisa se dizem insatisfeitos com essa atuação, enquanto 8% está satisfeito. Entre os republicanos, teve 50% de pessoas dizendo que está satisfeito e 49% dizendo que está insatisfeito. E entre os independentes, são 83% os insatisfeitos e 17% satisfeitos. E aí, acho que um dado interessante para a gente ver é que entre os republicanos, né, a gente tem essa diferença de um aí que não chega a 100%, né, nesse número dos republicanos, mas há esse tipo de variação em pesquisa devido à margem de erro também. E aí a gente vai para a terceira pergunta. Foram várias perguntas, mas a gente trouxe esse recorte aqui para a primeira análise. Na terceira pergunta, na avaliação do governo Trump, né, quando esse eleitor vai avaliar o governo, o caso Epstein importa. E aí, entre todos, né, de forma geral, 36% dizem que importa muito, 31% dizem que não importa nada e 33% dizem que importa pouco. Enquanto entre os republicanos, 35% diz que o caso importa pouco, 11% diz que importa muito e 54% diz que não importa nada. Então, são dados que trazem um pouco dessa... É uma divisão, né, Levi? Porque mesmo que a gente tenha essa predominância, né, essa concordância majoritária, numérica, as atitudes do Trump entre os republicanos, né, não são todos os estadunidenses, mas mas mesmo dentro dessa ala há uma diferença ali que pode sim importar muito, especialmente quando você tem um movimento como o MAGA, que é um movimento de base que é muito importante de mobilização de militância e tudo mais pro presidente Trump, que está ali pressionando por esse movimento, inclusive porque foi uma promessa, né, de campanha. Então, a gente tem uma situação que é delicada ali para o Donald Trump, que tentou ali, né, com essa ação do Departamento de Justiça, trazer os depoimentos a público, mas não é isso que o eleitorado quer, né? Acho que vamos entender aí quais vão ser os próximos movimentos do Donald Trump para trazer para ver como isso vai realmente impactar na popularidade, na avaliação do governo dele nos Estados Unidos. Pois é, e tem um outro fator também que, segundo uma reportagem do Wall Street Journal, em maio, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi, teriam informado a Donald Trump, em uma reunião ali na Casa Branca, que o nome dele constava nos arquivos da investigação do Epstein. E o nome do Trump constar nessa investigação não quer dizer necessariamente que ele tivesse envolvimento nos crimes cometidos pelo Epstein, até porque centenas de nomes também foram mencionados, né, aí, nesses arquivos, mas não deixa de ser uma fonte de uma suspeita. E aí depois a própria Casa Branca chamou essa reportagem de fake news, negou isso, e aí teve também um outro episódio em que a chefe do Departamento de Justiça, em um determinado momento, disse que tinha
que havia essa lista e depois sugeriu que, na verdade, ela não existia, que não era, de fato, uma lista de supostos citados aí em todas essas investigações. E aí, isso que você falou sobre o movimento MAGA, né, que é a sigla para o Make America Great Again, o grande slogan aí do Trump desde 2016, é um movimento normalmente muito uníssono, né? Muito homogêneo. E aí, quando você tem ali algumas divergências dentro dele, normalmente é um movimento que sempre... Né? O Trump, ele até brincou uma vez que, se um dia, por exemplo, eu matar alguém na Quinta Avenida, sempre vão ter pessoas que vão me defender, né? Então, é um movimento que retrata muito bem isso. Então, quando há algum tipo de divergência desse movimento com relação a ações do governo Trump, realmente é um sinal de alerta para ele, né? A gente tem visto pesquisas recentes mostrando uma popularidade oscilante, também por outros fatores, como, né, o impacto econômico das tarifas, a política imigratória dele, que é muito divisiva também entre a população, e esse caso do Epstein pode ter impactos até na base mais fiel de Donald Trump. Então, é uma sinuca de bico ali, em que ele mesmo acabou se colocando, né, quando na campanha ele prometeu que ia revelar todos os arquivos, e aí agora com todas essas desconfianças aí que uma parte, pelo menos, da população americana tem com relação a essa presença do nome dele que estaria ali nessas listas, isso gera uma situação de muito desconforto e que pode ameaçar uma certa estabilidade que ele ainda tem nessa popularidade, apesar de ter dados já bem oscilantes. É isso, a gente continua então acompanhando essa movimentação, vamos ver o que vai se desenrolar aí nas próximas semanas, se a gente vai ter algum tipo de manifestação, mas assim, né, Levi, o Donald Trump não tá muito à toa ultimamente não, né, tá fazendo muita coisa, tá se movimentando em várias frentes diferentes, então assim, dele a gente vai falar certamente, vamos só entender para qual lado esse assunto vai.